exames do fígado. E aí, quando a gente aborda essa temática, eu vejo que às vezes vocês, né, na prática, acabam se perdendo um pouco em relação a essas questões dos exames. E fazem uma certa confusão do significado de cada um dos achados dos exames hepáticos. E aí o intuito dessa aula é justamente para tentar dar um embasamento para vocês de interpretação do exame laboratorial mesmo, tá? E aí quando a gente fala sobre laboratórios hepáticos do fígado, o que vocês me falariam? O que a gente avalia? Quais são os exames que a gente pede para avaliar a parte hepática? GP, bilirrubina, GOT, gama GT, albumina, fosfatase, né? Então, e aí o que significa cada um deles, talvez nem todos saibam ou poucos saibam, né? E hoje a gente vai abordar um pouquinho disso. Quando a gente está avaliando, né, esses exames, então o paciente chega muitas vezes falando assim, eu vim encaminhado porque meus exames laboratoriais deram alterados, e aí encaminhou para um gastro, encaminhou para um hepatologista, e vocês como clínicos já podem, né, ter essa base e essa noção. Então a gente tem aqui alguns exames que podem estar alterados, e aí como a gente vai analisar esses exames é de suma importância, né? A gente vai precisar ver na história do paciente se ele tem algum fator de risco para doença hepática, e aí entra uma série de possibilidades, como etilismo, né? Como contato prévio com alguma doença viral hepática, como hepatite viral. Às vezes ele já tem um relato de que ele fez algum tipo de tratamento anterior, ou se ele tem alguma doença autoimune, também a gente tem comprometimentos autoimunes no fígado. Então, a anamnese é o início, né, da nossa investigação. E a gente precisa achar ali algum fator de risco para esse paciente desenvolver alguma doença hepática, né? E vamos avaliar os exames laboratoriais junto com os sintomas, o exame físico e os fatores de risco que a gente falou anteriormente, tá? Se esse paciente ele já tem uma doença hepática constatada, obviamente o nosso olhar é diferenciado, né? Então, se ele já tem um diagnóstico, por exemplo, de uma esteatose hepática, se ele já tem um diagnóstico de uma cirrose, a gente já tem um olhar voltado para aqueles exames como se fosse realmente um paciente já com uma doença instalada, e aí facilita muitas vezes a nossa análise naquele momento, tá? E quando, dentre esses exames que a gente relatou aqui, apenas um deles tem uma alteração, então, por exemplo, só o gama-GT alterado, ou só a bilirrubina alterada, o restante tudo normal, tem grande chance dessa alteração não ter associação com alguma lesão do fígado, algum problema hepático. Porque a gente vai ver que outras condições, sem ser questões do fígado, podem também gerar alterações nesses exames, tá? Então, a gente vai abordar cada um desses e falando um pouquinho quais outras condições também podem gerar essas alterações. E aí aqui foi a listinha que vocês falaram, só não foi citado a atividade de protrombina, né, o TAP e o NR, que avalia a parte de coagulação, que é responsabilidade do fígado a produção dos fatores de coagulação, que é medido através desse exame, TAP e NR. Então, gente, vocês falaram as aminotransferases, TGO e DGP, fosfatase alcalina, gama-GT, as bilirrubinas, albumina e o TAP e o NR para complementar. Dentre esses exames, a gente tem exames que avaliam função do fígado, tem exames que avaliam lesão do fígado, e isso a gente tem que dar uma clareada para vocês. Quando eu falo assim, vamos pedir exames de função hepática, o que vocês pediriam? Sem colar nos próximos slides, hein? Pediria tudo isso? Sim. Lá no laboratório. A gente vai fazer análise desse fígado do seu João, o fígado do senhor João. Vamos pedir exames para avaliar a função do fígado. Então vai.
TGO, TGP, fosfatase, tudo isso. Tá errado. Isso não avalia a função, tá? Então a gente precisa saber diferenciar quais são os exames que são exames de função hepática e quais são os exames que avaliam lesão hepática, né? O funcionamento do fígado, pelo funcionamento adequado do fígado, a gente tem alguns parâmetros. Quando a gente fala de função hepática, a gente faz a análise desses 3 últimos, que é a bilirrubina, a albumina e o tempo de protrombina. Esses são os exames que avaliam a função. Se o meu paciente estiver com inflamação, com lesão hepática, não necessariamente vai ter alteração na função. A perda da função do fígado acontece por uma doença hepática avançada ou por uma insuficiência hepática aguda. Mas na rotina, por exemplo, um paciente que tem uma esteatose hepática, uma esteatohepatite gordurosa não alcoólica, que seria a esteatose, esse fígado ele pode estar inflamado, né? E aí gera uma inflamação do fígado, que a gente vê alteração das transaminases. Mas esse fígado, apesar de estar inflamado, ele funciona normalmente. Ele consegue ter o seu funcionamento dentro do padrão da normalidade. E aí o paciente tem a bilirrubina normal, a albumina normal e o tempo de protrombina normal, tá? Então fazer essa diferença do que seria a função para lesão do fígado é super importante para a gente analisar esses pacientes com possibilidade de alguma doença hepática, tá? O fígado ele produz proteínas e aí por isso que quando a gente dosa albumina, se o meu fígado está comprometido no seu funcionamento, a albumina desse paciente vai ser baixa, né? Então, hipoalbuminemia é uma alteração esperada naquele paciente com função hepática alterada, baixa de albumina. Da mesma forma, se o meu paciente tem um funcionamento alterado do fígado, as suas provas de coagulação não vão ser produzidas adequadamente e isso a gente mede com TAP e NR, tá? Então a coagulação vai ter problema. Fala, o que você fez careta assim? Eu? Você fez. Pode assim, falar. TAP e NR é a mesma coisa? É um exame, a gente pede a coagulação, coagulograma. E aí vem TAP, NR, TTP, tudo numa análise só. São medidas diferentes sobre a mesma coisa. O tempo de TAP é tempo de atividade de protrombina. Isso vem em porcentagem no mesmo exame. O INR vem um número normalmente, o normal é de 0,8 a 1,1. Mas ele também mede a prova, mede outro? É um índice normativo de referência. É uma outra variação para analisar a mesma coisa. Entendeu? Mas está relacionado com a protrombina. Tá? Mas é só um olhar diferente sobre a mesma situação. Basicamente isso, o INR. Igual, por exemplo, os pacientes que antigamente tinham trombose e não tinha esse monte de anticoagulante novo que a gente tem hoje em dia, usava-se, né, o Marevan como anticoagulação. E quando faz anticoagulação com o Marevan, a gente tem a taxa do INR que precisa manter que aquele paciente está anticoagulado. E essa taxazinha sempre espera-se que fique entre 2 e 3, que mostra que ele está com sangue ralo, né? Falando uma linguagem bem leiga. Então ele está anticoagulado, a gente tem um critério usando o INR. Mas é sobre o mesmo valor ali, tá? E quando a gente fala da bilirrubina, ela pode estar alterada por alteração da função hepática, que seria a função de conjugação, né? Então, o fígado ele é responsável por conjugar a bilirrubina indireta em bilirrubina direta, certo? E aí, se o meu fígado está com um déficit de funcionamento, essa conjugação pode estar alterada. Então, as transaminases, elas vão alterar em situações de lesão hepatocelular, ou seja, de inflamação. Qualquer hepatite gera uma lesão hepatocelular, uma lesão nos hepatócitos, fazendo com que haja aumento das transaminases. Então, uma hepatite viral, uma hepatite autoimune, uma hepatite medicamentosa,
Uma hepatite secundária, esteatose hepática, que a gente chama de esteato, hepatite gordurosa. Então, tudo que inflama altera TGO e TGP. Não necessariamente gerando alteração da função do fígado, certo? E a fosfatase e a gama-GT, elas são dois parâmetros que a gente usa junto com a bilirrubina para avaliação de colestase. O que seria a colestase? Seria uma alteração secundária, um dano na via biliar do paciente, tá? Então, uma lesão na árvore biliar, na parte da bile ali. Como, por exemplo, uma coledocolitíase, um cálculo obstruindo o colédoco. Faz o quê? Faz uma obstrução e aí não deixa que a bile seja eliminada de forma adequada e, consequentemente, faz um acúmulo de bile naquela região, fazendo com que haja uma colestase. No exame desse paciente, a gente vai ter fosfatase, gama e bilirrubina aumentados, tá? Um tumor de cabeça de pâncreas que obstrui a via biliar, uma doença autoimune da via biliar, tudo isso gera colestase, certo? E um ponto importante que vale ressaltar, que sempre que a gente olha esses exames laboratoriais, é importante a gente avaliar o que predomina de aumento. Por exemplo, quando eu tenho um cálculo obstruindo o colédoco do paciente, a gente vai ter um predomínio de aumento da fosfatase, gama-GT e bilirrubina. Só que TGO e TGP também podem estar aumentados. Então, sempre que a gente vai olhar o exame, a gente tem que falar assim, o que chama mais atenção? O que é um valor maior de aumento? Né? O que predomina de alterado? Então, são esses dados que a gente vai levar em consideração para definir se aquela alteração está relacionada a uma lesão hepatocelular ou está relacionada a um quadro de colestase. Certo? E aí, falando um pouquinho das transaminases, o TGO, além do fígado, né, ele também está presente em altas concentrações no músculo esquelético, cardíaco, nas células renais, pâncreas e nos eritrócitos. E aí, isso a gente tem que levar em consideração que outras condições podem gerar alteração do TGO. Então, por exemplo, uma lesão muscular, paciente que faz um quadro de rabdomiólise, faz aumento de TGO. Um IAM, paciente acabou de infartar, está na UTI, quando você vai ver a transaminase, o TGO está aumentado. Está com problema no fígado? Não, foi a lesão muscular que ele teve do músculo cardíaco, tá? Então, nem sempre vai ser restrito à alteração hepática, tá? E o TGP, ele é mais específico do fígado do que o TGO, tá? Então, ele tem maior concentração apenas no citoplasma hepático. Então, geralmente, quando a gente tem uma doença hepática, a gente vê o TGP mais alto do que o TGO, tá? Porque o TGP ele é mais específico do fígado em relação ao TGO. Existe uma doença hepática onde esse dado se inverte, que é na hepatite alcoólica, que vocês, Grupo F, vão apresentar quarta-feira. Nossa, gravou. A BCD é F que sobrou. Então, na hepatite alcoólica, a relação de TGO para TGP se inverte. Então, restritamente ali, relacionado ao álcool, o TGO aumenta mais do que o TGP. Então, às vezes um dado para a gente até pesquisar a causa que está levando aquelas alterações. Pergunta o paciente, bebe? Não. E aí, quando você vai ver, todos os exames levam a crer que existe uma ingestão de bebida alcoólica. Então, nas doenças hepáticas causando a elevação da aminotransferase, então, a doença hepática alcoólica, a esteatohepatite gordurosa não alcoólica, medicações, as hepatites virais, hepatite autoimune, doenças de depósito do fígado e tem as causas extrahepáticas como doença celíaca, doenças musculares, exercícios e alterações da tireoide também podem levar à alteração das aminotransferases, tá? Não é incomum, inclusive essa semana eu tive uma paciente
que nós fizemos diagnóstico, porque foi na outra instituição, assim, então foi com os alunos. Foi feito o diagnóstico de doença celíaca baseado única e exclusivamente em alteração de transaminase. O paciente chegou no ambulatório para investigação de TGO e TGP alterado. E só, não sentia nada, e aí nós fizemos todo o rastreamento das doenças hepáticas, tudo normal. Sorologia para doença celíaca, positivo. Qual é a sorologia de doença celíaca? Alguém lembra? Ninguém lembra mais, né? Eu acho que era no ambulatório, semana passada, a gente pediu. uma coisa de GA. Não tem GA, né? Antitransglutaminase, GA. Anti-endomísio, GA. Né? E aí ela veio com um marcador positivo, a gente fez endoscopia, biopsiou e confirmou a doença celíaca. Assintomática da doença em si, né? Só mesmo pela alteração da transaminase. Então, a gente acha que é cantinho de livro, né? Rodapézinho de livro, essas informações, mas na prática a gente pode encontrar também, tá? E aqui tem um pouquinho em relação a quanto que eleva, se eleva menos de 5 vezes o valor da normalidade, mais do que 10 a 15 vezes. Isso eu acho que é bem específico aqui para vocês, não precisam ficar atentando a isso. Mas no geral, na hepatite alcoólica, a elevação da transaminase não é um nível estratosférico, geralmente não passa ali de 400, tá? Enquanto que hepatite viral aguda, que vocês vão apresentar também, os níveis das transaminases aumentam 10 a 15 vezes, ou até mais. E o que seria, né, o valor da normalidade no geral? Acabei não falando. Em torno de 40. Então, o TGO e TGP tem uma variação do laboratório para homem e para mulher, mas gravando um número de 40 vai ser mais ou menos o que vai ser normal. 37, 8, 45, grave em 40. E aí, para esses pacientes com hepatite viral aguda, uma hepatite A, uma hepatite B aguda, a gente chega a números aí de transaminase de 1000, 2000, um valor bem importante aí de alteração, tá? Então, se a gente encontra a transaminase alterada, TGO e TGP, como a gente já ressaltou, é importante a gente fazer a história, o exame físico desse paciente em busca de fatores de risco, tá? Então, a gente vai precisar pedir sempre as sorologias das hepatites virais, que vocês vão me listar lá na aula, né? Vai ser apresentado direitinho aí, mas sorologia de hepatite A, sorologia de hepatite B, sorologia de hepatite C, é importante. É importante ser investigado as doenças autoimunes, e aí a gente leva em consideração FAM, antimúsculo liso, doenças de depósito como hemocromatose, doença de Wilson, que está relacionado a depósito de ferro e depósito de cobre intrahepático. Não, eu falei de cobre. Você tem alteração no olho também? Tem anéis de Kaiser-Flash. Que aí faz um depósito ocular que o oftalmo consegue diagnosticar para a gente. Então, sempre que tem a transaminase, a gente vai fazer a investigação da história, do exame físico e a avaliação de todos os outros fatores relacionados, tá? Lembrando que a gente tem que sempre pedir todo o combozinho do fígado, né? Porque eu preciso saber, por exemplo, se esse paciente que tem uma inflamação hepática, tem esse dano hepatocelular, se ele tem alteração na função. Então, a gente vai ver albumina, TAP e bilirrubina, que vai me mostrar se tem alguma alteração na função hepática, tá? Além do ultrassom de abdômen também super importante para a gente fazer análise macroscópica desse fígado, né? Lá no ultrassom eu posso ver se tem a esteatose hepática, por exemplo, se tem algum tumor hepático que possa estar causando essas alterações, alguma lobulação, se já é um fígado com características de doença hepática crônica ou não. O fígado cirrótico, ele fica menor ou maior? É maior para a inflamação. O fígado cirrótico, ele fica menor. Né? Então, assim, teoricamente, a cirrose é um processo final de um quadro de evolução de uma fibrose. Então, o fígado fibrosou, secundário ao processo de inflamação,
e aí ele reduz de tamanho, ele fica um fígado reduzido de tamanho, com contornos irregulares. Então, no ultrassom, a gente já vai conseguir definir, será que esse paciente já tem uma doença hepática crônica ou não? E quando é uma doença hepática aguda, pode dar uma hepatomegalia, aí aumenta o volume hepático, tá? Então, na doença aguda, a gente geralmente pode encontrar um aumento do volume do fígado, enquanto na doença crônica, o fígado ele é reduzido de tamanho, certo? Então, é uma análise que no ultrassom a gente já consegue definir ou qual é uma doença, a princípio aguda, ou uma doença crônica, ok? E o fígado cirrótico dói? Acho que não. Não? E o fígado com uma hepatomegalia dói? Dói. Acho que não. Vai Porque desloca o peritônio. Na Vai verdade, deslocar outros- existe uma distensão da cápsulazinha quando o fígado está aumentado, né, quando tem uma hepatomegalia, da cápsula que envolve o fígado, que é a cápsula de Gleason, que aí faz ter dor, tá? Na cirrose não tem essa distensão dessa cápsula, né, mas pelo contrário, ela está toda fibrosadinha, mas não causa dor, tá? Então, frente a essa nossa investigação inicial, né, a gente vai sempre avaliar essas considerações, ingestão de bebida alcoólica, uso de droga, o peso do paciente, né, a análise do índice de massa corpórea desse paciente, para ver se tem algum grau de sobrepeso, obesidade, que é um fator de risco importante aí para as doenças hepáticas, da mesma forma diabetes, né, uma síndrome metabólica no geral seria um fator de risco importante para o paciente evoluir com uma esteatohepatite gordurosa. Se isso aqui tiver negativo, todos os exames de investigação negativo e o paciente persiste com as transaminases elevadas por mais de 6 meses, é indicativo da gente fazer uma biópsia hepática, tá? Então, a persistência da transaminase aumentada sem uma causa definida, é necessária a biópsia para a gente tentar elucidar a etiologia dessa alteração, certo? Em relação à bilirrubina. Então, a bilirrubina, ela é responsável por gerar o sinal clínico da icterícia, né? A icterícia nada mais é do que o depósito da bilirrubina sobre a conjuntiva, sobre as mucosas, sobre a pele e, consequentemente, dá aquela coloração amarelada que a gente consegue definir ao exame físico do paciente, tá? E a bilirrubina, ela vai ser proveniente do balanço da produção da bilirrubina indireta, né? Que é através da degradação da hemoglobina. Então, a hemoglobina, ela é quebrada e forma a bilirrubina indireta. E a eliminação hepática, que é dada através da bilirrubina direta. Então, o fígado tem a função de fazer o quê? A conjugação dessa bilirrubina. Então, a bilirrubina indireta, quando aumenta, ela geralmente está secundária a doenças hematológicas, né? Por um aumento da lise, uma hemólise, e aí, consequentemente, aumenta a bilirrubina indireta. Enquanto que o aumento da bilirrubina direta, na maioria das vezes, a gente vai ter uma associação com a doença hepatobiliar, né? Certo? E o que seria o valor normal? Em torno de 1,1. De 1,1 até 3, mais ou menos, o paciente ele não fica ictérico, tá? Então, a bilirrubina pode estar um pouco acima do valor de normalidade, mas o paciente não manifesta icterícia. Normalmente, a gente vai ver icterícia no paciente. Aqui o 2 é meio forçado, acima de 3, que a gente considera que realmente ele vai ter começar a ter um depósito de bilirrubina lá na região conjuntival. Professor, rapidinho, o aumento da bilirrubina indireta está relacionado Às causas hematológicas, tá? Então, a bilirrubina indireta é proveniente da lise, das hemoglobinas, e aí vai ser conjugado no fígado a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Se eu tenho problema na conjugação hepática, eu posso ter um aumento da bilirrubina indireta também. Se eu tenho uma conjugação hepática normal, então formou a minha bilirrubina, mas eu tenho uma doença da via biliar, uma obstrução, tem um aumento da bilirrubina direta, tá?
E aí as causas de aumento da bilirrubina indireta. Então, como a gente falou, a maioria seria causas hematológicas, né? Hemólise, hematoma, eritropoiese eficaz. Porém, nós temos uma causa hepática, que é a síndrome de Gilbert, que é uma síndrome com uma alteração genética, onde o fígado desse paciente ele tem uma alteração, uma dificuldade na conjugação da bilirrubina, tá? É uma síndrome benigna, onde normalmente o paciente apresenta períodos de icterícia ao longo da vida, tá? Sem nenhuma outra manifestação clínica, sem dor, sem nenhuma alteração dos outros exames hepáticos, apenas a bilirrubina indireta também aumentada por uma alteração da conjugação. E aí a gente tem essa mutação do GT1A1, que pode ser realizado, né, o teste dessa mutação para fazer o diagnóstico da síndrome de Gilbert. Então, normalmente é um aluno, por exemplo, está aqui, que vira e mexe, alguém fala para esse aluno, fala, nossa, você vai estar um pouquinho amarelinho hoje. Aí passa um dia e já não está mais. Aí semana que vem, época de prova, estresse, amarelinho de novo. Vai ver se o olho está amarelo de novo. E de vez em quando vai tendo esses períodos de icterícia leve, né? Não fica ictérico igual um canário, mas são períodos de icterícia leve que normalmente esse paciente apresenta, tá? Geralmente em períodos estressores para o organismo. Então, às vezes, estresse físico, estresse emocional. E aí tem até mesmo a prova de restrição calórica, que é deixar esse paciente em jejum por um tempo bem prolongado para a gente fazer a dosagem da bilirrubina desse paciente. E aí, 24 horas em jejum, dose da bilirrubina, normalmente há um aumento dessa bilirrubina. Tá bom? Síndrome de Gilbert. E aí trata? Não, não tem. Não tem o que fazer, só acompanhar. Normalmente não tem nenhuma repercussão clínica, é um quadro totalmente benigno, tá? Você tem? Não, ele tá falando que Mas de vez em quando eu percebo que eu tenho um pouquinho de malhado. Seu olho? É. Uai, pode Não, ser? devia dar, você falando de olho, então... Pode ser, uai. Faz a dosagem da bilirrubina quando você tiver. E as causas de aumento da bilirrubina direta seriam aquelas que a gente já falou, né? Obstrução do ducto biliar, os quadros de hepatite, doenças autoimunes colestáticas, cirrose também pode gerar esse aumento da direta, tá? Então, pensou em aumento da indireta, a gente tem que, no primeiro momento, pensar em causas hematológicas. Na bilirrubina direta, causas hepatobiliares. Basicamente isso, com a condição lá da indireta, causa hepática, síndrome de Gilbert, é uma exceção aí à regra, tá bom? Tinha um negócio que eu queria falar. Isso aqui já foi o que a gente já falou. A nossa investigação, né? Então, tem um paciente lá com a nossa bilirrubina aumentada, a gente vai fazer história, exame clínico do paciente, avaliação de todo o espectro laboratorial. E aí, se a gente tem a indireta apenas elevada, a gente vai investigar a possibilidade de hemólise, ou se hemólise negativa, não tem nenhum indício de hemólise, a gente investiga a possibilidade de síndrome de Gilbert. Aqui, pensando nas causas hepáticas, elevação das transaminases, a gente vai ter que fazer o ultrassom. A bilirrubina aumentada, associada à elevação da transaminase e fosfatase gama-GT aumentado, a gente precisa sempre fazer um ultrassom para avaliar se há uma dilatação da via biliar, tá? Se tiver dilatação da via biliar, provavelmente tem algum cálculo, alguma lesão obstruindo essa via biliar, fazendo com que haja um aumento da bilirrubina. E definido o processo de obstrução, através dos exames, né, DC, colangio-ressonância, CPRE, a gente tem que fazer o tratamento dessa obstrução. Se tem um cálculo no colédoco, a gente vai desobstruir ou cirurgicamente ou com CPRE. Se tem uma massa na cabeça do pâncreas obstruindo, da mesma forma, um procedimento cirúrgico, tá? Então, sempre pensar como a gente vai fazer uma via de desobstrução dessa via biliar. E se não tiver
dilatação da via biliar, a gente tem que pensar na possibilidade de alguma doença autoimune gerando a alteração da bilirrubina, tá? E aí, normalmente, a bilirrubina ela não vai estar alterada de forma isolada. A gente realmente vai ter as outras provas hepáticas aumentadas, fosfatase, gama e as transaminases. E aqui para a gente investigar a parte de doença autoimune, FAM, antimusculismo, anti-LKM1, que são muito específicos para vocês. Acho que não é o foco. Falando um pouquinho sobre a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina, ela é uma enzima também presente em outros tecidos além do fígado. Então, consequentemente, nós podemos ter alteração da fosfatase alcalina mesmo em condições onde o fígado está normal, tá? Quando a gente fala da fosfatase alcalina relacionada ao fígado, normalmente a gente tem a presença dela nos canalículos biliares, principalmente, e também na superfície sinusoidal dos hepatócitos, mas principalmente em questões de relação à via biliar, tá? E aí a gente vê que o aumento da fosfatase relacionada às doenças hepáticas está associado com a obstrução da via biliar, certo? Normalmente, se eu tenho obstrução da via biliar, a gente já falou anteriormente, gera aumento da fosfatase alcalina e do gama-GT, gerando o que a gente chama de colestase. Tá? Porque eu estava achando que colestase era uma enzima, mas não é. Não, colestase é um sintoma. É uma síndrome, a gente chama de uma síndrome colestática. O que é uma síndrome colestática? É o paciente quitérico, né, que vai estar com a bilirrubina aumentada, vai estar com fosfatase aumentado, gama-GT aumentado. Então, uma síndrome colestática a gente tem que investigar é porque tem uma terminação em ase, isso tipo lipase, amilase, confundiu, mas não é uma enzima, tá? Quando a fosfatase alcalina está aumentada e a gente não vê nenhum indício dos outros exames hepáticos aumentados, a gente vai pesquisar causas extrahepáticas. Uma muito importante é a óssea, tá? A fosfatase alcalina, ela está muito predominante no tecido ósseo. E, por exemplo, quando a gente vê o valor de referência da fosfatase alcalina em adultos para crianças, o valor de referência em crianças ele é muito maior, por conta do crescimento ósseo daquela criança, que a criança tem, tá? Então, se a gente tem uma fosfatase alcalina alterada, o fígado tudo normal, vamos dar uma olhadinha na parte óssea. Idoso, por exemplo, uma fosfatase alcalina alterada, isoladamente, vamos pesquisar se não tem nada ósseo, tipo uma metástase óssea, certo? E a gente tem a dosagem da isoenzima. A gente pode pedir fosfatase alcalina, isoenzima óssea, isoenzima hepática, isoenzima intestinal. A gente consegue fazer essa diferenciação em alguns laboratórios, tem essa disponibilidade, tá bom? Na rotina a gente não fica pedindo essa diferenciação, não há essa necessidade, tá? E as elevações foram aquelas que a gente já falou, causas da via biliar, obstrução biliar, causas autoimunes, mas também algumas medicações também podem levar à alteração. E as causas extrahepáticas, as doenças ósseas, a doença renal crônica, a linfoma, hipertiroidismo e o crescimento infantil, por exemplo, seria justificável a elevação da fosfatase alcalina também. Em relação ao gama-GT, né? Então a gente falou do TGO, TGP, da bilirrubina, fosfatase e agora o gama-GT, a gama-glutamiltransferase. Da mesma forma, não é específico do fígado, também se encontra em outros tecidos, tá? Então, muitas vezes a gente tem paciente que tem o gama-GT aumentado, sem uma definição de doença hepática, e isso intriga muito a gente, né, que está lá vendo um exame e não acha o motivo para aquela gama-GT estar aumentada. Talvez o problema possa estar em outro local, sem ser o hepático, tá? É um marcador de doença hepática muito sensível, está alterado em 90% dos pacientes que têm a doença hepatobiliar. Então, qualquer coisinha no fígado do paciente espirrou, a gama-GT aumenta. Essa que é a ideia.
tá? Aumenta por tudo, ele é muito sensível a qualquer patologia. Só que 15% dos indivíduos da população podem ter a elevação do gama-GT sem nenhum significado clínico. Então, também é intrigante que muitas vezes a gente procura, faz todo o rastreamento e o paciente não usa nenhuma medicação, não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma patologia, enfim. E o gama-GT vem alterado, mas pode estar alterado de forma constitucional daquele indivíduo. Tá? Gestão de álcool, né? Da bebida alcoólica. É o marcador de bebida alcoólica, a gente vai falar já já. Mas é uma alteração pequena, né? Não De quê? Quando altera, é uma alteração... Sim, não é nada que chame tanta atenção, né? Então, assim, não passa mais do que 2 vezes o valor da normalidade, tá? E o valor da normalidade é uma alteração também referente ao sexo. Mas grave, assim, o único que foge um pouquinho em relação ao valor da normalidade é a fosfatase heparina, que é em torno de 100. TGO, TGP, gama-GT gira ali em torno mais ou menos de 40, tá bom? Também pode estar associado, sem significado patológico, uso de álcool e medicação. O uso de álcool, tá aqui, ó, é o marcador mais importante para a ingestão alcoólica, uma sensibilidade aí chegando até 94%. Então, isso é muito importante, que às vezes a gente está com um paciente que faz uma ingestão da bebida alcoólica, foi recomendado cessar o etilismo, por exemplo, por uma necessidade de questão de saúde, e ele vem nas consultas falando que não está bebendo mais. Fala que não está bebendo mais, mas quando a gente olha o gama-GT está lá no alto, né? Então, é uma forma da gente questionar e desconfiar se realmente cessou o etilismo, tá? Então é um marcador para ingestão de bebida alcoólica bem importante aí na nossa prática, tá? Então quem é bebedor de final de semana, que bebe bem, dose gama-GT que pode estar alto, tá? Não precisa ser daquele paciente etilista crônico que bebe todo dia, tá bom? Quando que vai ser o meio médio de vocês? Quando vai ser? Dia 9 de Não vai ser agosto. agora não. Que aí faz assim, pós-festa, faz um rastreio, dosa antes e É depois. nesse dia do churrasco, tem que fazer antes. Vou fazer um estudo, fazer a dosagem antes e depois Você de entrega a avaliar, prova e já entrega o pedido de exame pra gente. avaliar o impacto da festa. Aí na segunda-feira a gente traz. Dá um bom artigo, hein? Né? Vamos fazer? Avaliar por uns 4 períodos assim, seguidos. Eu acho que vai ser legal. E aí, mais uma vez, GGT mais fosfatase aumentada. Vamos lá, Mas aqui não tem beberrão, não. Mas ele falou o seguinte... não é possível que na sala de vocês ninguém. Ah, não, o pessoal bebe socialmente. Não é não, Olé? É socialmente, não é? O problema é que a gente é muito social. Social todo dia, né? Não, mentira, não é assim não. Então, gama-GT e fosfatase elevado, mais uma vez, a duplinha andando junto, a gente vai pensar em colestase, tá bom? Que é síndrome colestática. Vamos trocar o nome para A feira aí atrás, hein, Rafael? Vamos lá, gente. Outras causas de elevação da gama-GT, a doença pancreática, diabetes, insuficiência renal, medicação. Então, muitas vezes, o medicamento pode ser o motivo dessa elevação. Então, medicações que aumentam, que pacientes usam com muita frequência. As estatinas, então muitas vezes, né, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, causam aumento da gama-GT. Anticoncepcional também, muitas vezes, pode ser o motivo, tá? Então, fez todo o rastreio e tem uma medicação suspeita, às vezes vale a pena fazer a retirada transitória só para avaliar se aquela medicação pode ser responsável pelo aumento do exame desse paciente. Fosfatase e gama aumentado de forma conjunta, a gente precisa sempre avaliar dilatação da via biliar. O primeiro exame de escolha para avaliação de via biliar é a ultrassonografia de abdômen, né? Que consegue ver a via biliar dilatada e muitas vezes consegue ver um ponto de obstrução, a presença de um cálculo, ou não ver um cálculo, mas um ponto onde há uma obstrução por um tumor, por exemplo. Se tem dilatação, a gente vai para os outros exames
caso haja necessidade de uma complementação, né? Colangio-ressonância e a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que pode fazer o tratamento de um cálculo, por exemplo, de um cálculo de via biliar. Se não tiver dilatação, a gente, mais uma vez, tem que investigar a doença autoimune. E aqui é um marcadorzinho, que não precisa gravar, mas é um antimitocôndria, que avalia o paciente com uma doença de colangite biliar primária, tá? Que é uma doença autoimune que gera alteração de fosfatase alcalina, gama-GT, que normalmente acomete mais pacientes do sexo feminino. E junto, né, com a alteração laboratorial, o paciente pode manifestar icterícia, cansaço, prurido, muito importante. Em alguns casos, a biópsia hepática será necessária. Em relação à albumina, a gente falou que a albumina ela é importante para avaliação da função do fígado, né? Só que não é um bom indicador de síntese hepática na doença aguda. Como assim? Né? Então, a albumina, ela é produzida pelo fígado e tem uma meia-vida muito longa, em torno de 15 dias, que é a meia-vida dessa albumina. E isso quer dizer o quê? Se o paciente tiver um comprometimento agudo da função hepática, a albumina que ele produziu ontem vai estar normal por 15 dias. Então, ele é um ótimo marcador para a doença hepática crônica, que aquele paciente vai ter uma baixa albumina. Mas na doença hepática aguda, uma insuficiência hepática fulminante, que vocês ouvem falar lá na hepatite A, hepatite B, que muitas vezes pode fazer uma insuficiência hepática fulminante, uma hepatite fulminante, a albumina pode estar normal, tá? Então não é um marcador Da minha vida dela. por conta da meia-vida dela, que é de em torno de 15 dias, tá? Não. A gente não faz dosagem de rotina, não, só albumina mesmo. Nunca pedi na vida. Na prática, não, a albumina já pro que a gente precisa, já consegue. Valor normal de 3,5 a 5,2. Então, se a gente está pensando que esse paciente tem uma doença crônica do fígado, né, tem um comprometimento crônico, ela pode estar menor do que 3,5, tá? E a albumina, ela é utilizada numa classificação chamada classificação de Child-Pugh. Que classificação é essa? É uma classificação que avalia o paciente com doença hepática crônica, para avaliar pacientes já com cirrose, tá? Nessa classificação, é importante a gente sinalizar que tem as 3 provas de função hepática. Então, dentro dos critérios, a gente tem a bilirrubina, a albumina e o tempo de protrombina, né? Então, que a gente vai avaliar a função do fígado. E tem outras 2 complicações hepáticas da cirrose hepática, da doença hepática já crônica, que é a CIT e a encefalopatia. Então, essa classificação de Child-Pugh, que a gente vai ver na aula de cirrose, é uma graduação para a gente determinar se aquele paciente cirrótico, ele é um cirrótico compensado, que seria o Child-Pugh grau A, que é uma cirrose compensada. E quando se tem uma cirrose compensada, a taxa de sobrevida do paciente cirrótico é basicamente igual ao do paciente não cirrótico. Então, é aquele que a gente gostaria que todos os cirróticos ficassem, né, bem compensadinho. E esse compensado é o quê? Você olha para ele e você nem vê que ele tem cirrose. Essa que é a ideia, tá? Enquanto que o Child-Pugh B e C já tem uma sobrevida bem menor por comprometimento da função do fígado, né? Vamos lá, no Child-Pugh grau A, a gente vai pontuar 5 ou 6 pontos desses critérios. Então, o paciente não tem a CIT ausente, a bilirrubina vai estar menor do que 2, tá? Então, assim, não vai ter nem icterícia. A albumina do paciente vai ser maior do que 3,5, ou seja, vai estar normal. O INR vai estar normal, a encefalopatia vai estar ausente. Ou seja, não tem nenhuma complicação. Ele tem cirrose, por exemplo, mas sem alteração significativa. Então, esse paciente, ele tem uma sobrevida muito boa, tá? Enquanto que o cirrótico grau C, que é uma cirrose
assada, quando a gente vai jogar no quadrinho para avaliar os parâmetros, a CIT ganha 3 pontos, ele está mal controlada, a bilirrubina já está alta, a albumina baixa, ele tem encefalopatia, que é uma confusão mental secundária de cirrose, enfim, então já é aquele paciente que você bate o olho, já está ictérico, já tem aquela barriga acídica, né? Então você já vê que ele tem alguma doença hepática, tá? Então só a gente pontuou porque a gente falou da albumina e a albumina ela faz parte aqui dessa classificação. Só que a albumina ela também pode estar reduzida em outras situações sem ser o dano do fígado, né? Então, por exemplo, a gente pode ter perda da albumina através do rim. Em quadro de síndrome nefrótica, né, existe uma albuminúria, né, que é uma proteinúria, que é uma perda de albumina e proteínas através da filtração. Desnutrição, esse paciente também tem baixa taxa de albumina. As doenças inflamatórias intestinais, principalmente a doença de Crohn, esse paciente pode ter uma hipoalbuminemia. E os pacientes neoplásicos com doenças neoplásicas também têm uma taxa de albumina mais baixa. Então, não é só um indicador de doença hepática, tá? E o tempo de protrombina é o índice mais sensível para avaliar falência ou insuficiência hepática, tá? Então, dentro do que a gente falou em relação à função do fígado, né? Beijo, tá? Tchau, tá? Vamos com Deus. Elas estão quietinhas, sem atrapalhar a aula. Não, mas eu não deixo ela sair. Assim, tchau, Eu não deixo ela sair beijo, quietinha, tá? não. Tchau. Boa viagem, tá? Tá indo cedo, hein? Tem gente que gosta, né? Ah, eu gosto de Agora é só apertar 3 horas da ela. tarde. Não, tá doido? Sei. Então, o tempo de protrombina, dentre os índices que avaliam a função do fígado, a bilirrubina, a albumina e o tempo de protrombina, esse é o índice mais sensível de falência hepática. Quando a gente tem uma alteração do tempo de protrombina, já pode estar sinalizando uma insuficiência hepática aguda, por exemplo. Então, ele altera tanto nas doenças crônicas quanto nos quadros de alteração aguda, tá? E ele faz parte desse score, que é o score de MELD, onde leva em consideração o valor da creatinina do paciente, o valor da bilirrubina e o valor do INR, que é uma análise, né, dessa parte de coagulação. E tem uma fórmula, né, que a gente, essa fórmula é importante decorar para a prova, é 3,78 vezes log da bilirrubina sérica. Claro que não, gente! Hoje em dia é tudo um aplicativozinho, né, a gente coloca os valores, você só precisa saber o que avalia, né? Analisa a bilirrubina, quais são os critérios que a gente vai precisar jogar na fórmula. Bilirrubina, creatinina e INR, tá? Vê a albumina e esse Child Pug. e esse aí vê a creatinina. Então, tem uma diferença. Child Pug não é uma conta, não é um score, assim. É você que vai fazer a soma da albumina, da bilirrubina, do tempo de protrombina, da avaliação da CIT e da encefalopatia do paciente. Tá? É uma graduação. Para graduar em compensado, moderadamente compensado ou descompensado, A, B e C. Aqui vai dar um valor numérico, onde se o paciente com doença hepática tiver um MELD acima de 15, ele tem alta taxa de mortalidade. Esse paciente aqui, ele tem que ser listado em fila de transplante hepático. Tá? Então, o score de MELD é um score que lista o paciente para transplante hepático. Ok? Quanto mais alto, pior. Né? Quanto maior esse valor, pior é a doença hepática do paciente nesse momento. Então, por exemplo, quando o paciente está listado em fila de transplante, se essas taxas dele pioram, se o MELD piora, ele muitas vezes ele pula a fila do transplante e tem uma prioridade no transplante hepático. Tá? Então, normalmente, na nossa realidade, os pacientes eles conseguem fazer o transplante hepático quando eles estão muito ruins mesmo, né? Que aí é aquela,
ou transplanta ou morre naquele momento ali. E muitas vezes acaba não resistindo até mesmo pós-transplante, tá? Mas é um score bem importante para a listagem do transplante hepático. Diz que alguns demoram, outros não. Sim, porque na verdade alguns controlam e ficam ali com a doença bem compensada. E aí nessa situação, raramente vai conseguir o transplante hepático. Ele está na fila, só que sempre vai ter um que está muito ruim e pula para o primeiro local lá, para o primeiro lugar da fila para conseguir o transplante. Tá? Vamos pensar um pouco. A essa hora, né? Sexta-feira, às 14h15, quer pensar? Vamos pensar. Então vamos lá. A gente tem são dois casinhos, só pra gente elucidar o que a gente colocou aqui na aula. Primeiro caso, paciente de 75 anos, iniciou há 2 meses um quadro de dor abdominal em hipocôndrio direito e emagrecimento de cerca de 6 quilos neste período. Observado ainda urina de coloração escura e fezes esbranquiçadas. Não entendi nada. Levamos um susto. Rapaz. Bem grande. Aí eu falei assim, gente, eu nunca vi essas pessoas aqui. Então eu fiz assim, me olhar. Aqui, ó. Não, meu Deus não pede licença, não pede nada. Na última semana eu tô aqui, olhando aqui, olhando aqui. Me pediu emprestado. É sua amiga? Não, Nunca vi. ela encontrou. Eu ia fazer uma prova. A pessoa não pode entrar numa sala assim, não. Sem noção, né? É aluna de medicina. É, isso que me preocupa. Não, uma coisa Você é tão assim, né? preocupante. É isso aí. Ou então dá licença. Vai Não, com o rosto das pessoas. ela vai chegar aí. Nem vi, eu fiquei tão estacionada que eu nem gravei o rosto. Ah, mas a gente grava. Depois vocês me passam o nome e CPF. É, aquele batom vermelho, ele esqueceu. Depois a mãe de mim vai chegar aqui e fala assim, você. Não, e ela parou a Lorena ali e falou assim: você é aluna de medicina, Lorena? Aham. Me presta um jaleco aí. Assim. Ah, eu falava assim, eu não tenho. Eu também falava Vou não. usar. Eu falo não facilmente. Gente, vamos lá. Doideira. Vamos focar. Vamos focar. Não tem batom vermelho. Eu nem reparei que tava batom vermelho. Não reparo. Você ficou tão assustado, você nem olhou. Ô, Patrick, você reparou que tava de batom vermelho? Reparou que tava de barriga de fora. Vou voltar tudo de novo. Vai lá. Vamos lá, caso 1. 75 anos, é o nosso primeiro paciente. Está há 2 meses com quadro de dor abdominal em região de hipocôndrio direito, associado a emagrecimento de cerca de 6 quilos durante esses últimos 2 meses, né? Durante esse período. Foi observado ainda urina de coloração escura e fezes esbranquiçadas. Como é que chama isso? Colúria e acolia fecal, né? No exame físico do paciente, ele encontra-se hidratado, hipocorado 2 cruzes em 4, ictérico 2 cruzes em 4, acianótico, abdômen flácido, doloroso em região de hipocôndrio direito, com uma massa palpável de cerca de 5 centímetros, endurecida neste local, na região de hipocôndrio direito. É uma massa endurecida, medindo em torno de 5 centímetros no hipocôndrio direito. Nos exames laboratoriais do paciente, o que a gente tem? TGO de 150, TGP de 215, gama GT de 640, fosfatase alcalina de 587, com a bilirrubina total de 8,4. Quando a gente avalia, tem um aumento predominante de bilirrubina direta, 6,2, a indireta de 2,2. Albumina de 3,6, INR de 1 e atividade de protrombina de 100%. Qual tipo de síndrome? Então, gama GT e a fosfatase está aumentada. Então você falou que é Hepático. É isso aí. O que está aumentado no laboratório do paciente? TGO, TGP. gama GT,
Fosfatase alcalina. Tá, TGO, TGP, TGP, fosfatase, gama. Gama. E a bilirrubina total, Uhum. né? A bilirrubina está aumentada. E aí, consequentemente, alguma fração dela vai estar aumentada também, porque no caso tem o predomínio da bilirrubina direta, né? Frente aos valores de alteração, o que chama mais atenção? Os valores alterados, o que chama mais atenção? Fosfatase. Gama GT e fosfatase alcalina. A gente tem um valor de aumento do gama GT mais As predominante em relação às transaminases, a TGO e TGP, né? Só que tem essa massa aí também. Então, assim, tipo de síndrome, a gente tem uma síndrome Colestática. colestática, né? Então, um paciente está ictérico e também isso faz parte da síndrome colestática, icterícia, Febre indexadas. e a colia fecal, tá? Então, pelo quadro clínico, pelo relato, pela história, a gente já teria uma suspeita de uma síndrome colestática, tá? Icterícia, colúria e acolia, que foi confirmado nos exames laboratoriais dele, né? Onde tem uma alteração dos exames hepáticos com predomínio da fosfatase alcalina, do gama GT, né? E mostrando a bilirrubina também bem aumentada, justificando a icterícia desse paciente. Maravilha! Então, a gente tem uma síndrome colestática no paciente do caso 1. Ok, então só pra gente prosseguir. Qual que seria o exame aí que a gente deveria fazer? Qual que seria o próximo passo? Ultrassom. Dessa massa. Um ultrassom, né, a princípio. Só que quando a gente tem massa, a gente pode às vezes pular para uma tomografia. Então a gente não estaria errado, por exemplo, falar assim, eu queria, o meu serviço tem uma TC disponível, nessa situação eu quero uma TC ao invés de um ultrassom. Porque o ultrassom, ele é super importante para avaliar a obstrução de via biliar, né? Principalmente quando a gente está pensando em quê? Em um cálculo, né? Então, um cálculo obstruindo o colédoco, o ultrassom é o exame de escolha, sempre na obstrução de via biliar. Só que aqui a gente já palpou uma massa ali, né? O que deve ser essa massa? Deve ser um tumor, né? A gente tem um paciente idoso, com dor abdominal arrastada, com emagrecimento, né? E no exame físico a gente tem uma massa, bem na região de hipocôndrio direito. Pode ser um tumor de vesícula biliar, pode ser um tumor de cabeça de pâncreas, tá? Então, realmente, existe alguma lesão tumoral ali na região, fazendo a obstrução da via biliar, levando todo esse quadro, levando a síndrome colestática desse paciente. Tá bom? Essa é a ideia inicial. Deixa o professor falar isso com a gente. Todo idoso que emagrece muito, essa criança aí. Gente, qualquer pessoa que emagrece de forma espontânea, não intencional, na lista de hipóteses, tem que pensar em doença neoplásica. Acho que não foi. O caso 2. Paciente de 43 anos, etilista crônico, foi admitido no pronto atendimento com queixa de febre há 2 dias, associada a dor abdominal difusa, prostração, náuseas e vômitos. No exame físico, ele está desidratado, 2 cruzes em 4, normocorado, ictérico, 2 cruzes em 4, acianótico, febril, de 38,3. Abdômen do paciente é flácido, difusamente doloroso, mais intensidade em região de hipocôndrio direito, com fígado palpável a 4 centímetros do rebordo costal direito. Nos exames laboratoriais desse paciente, ele apresenta TGO de 821, TGP de 658, gama GT de 235, fosfatase 140, bilirrubina de 8,4, a direta de 6,2 e a indireta de 2,2. Albumina de 3,6, INR 1,6 e a atividade de protrombina de 74%. Qual tipo de síndrome? Tudo indica que seja uma lesão hepatocelular. Por qual motivo? Alcoólico. O TJ mais alto. Possivelmente por conta da ingestão alcoólica desse paciente, né? Onde o TGO tem um predomínio em relação a TGP. Só tem um erro aí,
né? Geralmente não passa de 400, 500, tá? Então eu pesei a mão na hora do... Era pra gente não errar, tá? Pesei a mão na hora dos valores. Qual, TGP? TGO e TGP TGP, normalmente, tá. na doença hepática alcoólica aguda, uma hepatite Não alcoólica, passa de... geralmente não passa de 400. Só que Tá. aí eu dei uma pesada na mão Pra ter certeza. só pra vocês Chamar atenção entenderem, mesmo. né? E aí, quando... Hã? A prova tá 399. Pode ser. É. E aí sempre avaliando o O maior do que o P na parte de doença alcoólica. E quando a gente lê o caso clínico, né, a febre, dor abdominal, náuseas, vômitos, né, pode fazer parte do quadro de uma hepatite alcoólica. Vocês vão aprender tudo com o grupo F na quarta-feira. Nossa, pai. Tá? Então, Dá muito. então essa questão da Grupo F febre. tá no salvo. Hã? Grupo F tá no O F salvo. tá no salvo. Então, essa questão da febre é uma coisa que muitas vezes a gente, na prática, a gente vai ter que, obviamente, fazer diferenciação. Se não tem, deixa eu ficar em pé. Se não tem nada infeccioso associado, né? A gente tem que descartar nesse paciente se não tem nenhum quadro de infecção, mas isso pode fazer parte de um quadro de hepatite alcoólica real, assim, né? Então, é aquele paciente que chega com bastante sudorese, prostração, dor, tá? Então aqui a gente tem um quadro de hepatite, uma síndrome hepatocelular com a possibilidade de uma hepatite alcoólica. Dúvidas em relação a isso? A função baixa está preservada. No caso do produtor, pelos exames. Tá preservada. INR 1.6, albumina normal e a atividade protrombina normal é acima de 70%. Então tá preservado, tá? No caso dessa parte aí, você colocar na prova, vai ser mais em aberta, né? Pra você vai dar os valores ou Não Seria um- necessariamente. Pode também ter parte de objetivo. objetivo. Meninos, não acabou não. Hã? Tá ligada, 2 horas Não 8. acabou não. Mas na Sério? verdade, vocês Tem guardou o fazer, material aí, ó. Deixa eu guardar. Nossa! A ideia seria a gente seguir com a esteatose. Só Acho que eu vou sair de fininho Eu vou também. botar... Não vou deixar sair de fininho não, vou fazer um escarcel. Eu vou adiantar a cirrose e deixar a esteatose pro final, tá? Porque, deixa eu dar prioridade na cirrose.